volta aqui, dessa vez, né, com um convidado mega especial, porque o assunto precisa trazer alguém com esse perfil aqui dentro do nosso canal. Então, eu sou Marcelo Noronha, meu truta Marco Aleixo sempre comigo e o nosso convidado de honra, professor Anderson Soares. Dê um bom dia para o nosso público aqui, professor. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e vamos colocar a lenha na fogueira nesse assunto do momento que está acontecendo, que é o ChatGPT. Aê, professor Marcão! Até me arrepia, porque, cara, tá todo mundo falando sobre isso e também a gente tem que vir a público para dar aqui, né, o nosso testemunho em relação a essa febre que a OpenAI criou com o ChatGPT. Fala aí, Marcão! Isso aí, é só o começo dessa febre, então acho que é importante a gente tentar desmistificar algumas coisas, entender como funciona, as limitações e não. Nada melhor que o Anderson para ajudar a gente a evoluir esse papo, né? Sensacional! Então, como todo mundo já percebeu, hoje a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho, né, sobre ChatGPT. A gente tá vendo essa febre, né? É rede social, tem até TikToker, tem YouTuber, tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook. Tá todo mundo falando sobre o ChatGPT. As pessoas querendo aproveitar um pouco dessa onda, mas o importante é frisar, né? A tecnologia aqui é sempre o meio, né? Ela não é o fim das coisas. E muita gente frisando que o ChatGPT acaba sendo o fim de N situações aqui, né? Então, a gente vem para acabar um pouco essa história, principalmente com o cérebro brilhante do professor Anderson Soares. E eu vou começar já fazendo uma leve pergunta para a gente quebrar isso logo de cara, principalmente quando se trata em relação a Mr. Turing, tá, professor? Para Mr. Turing, olhando o ChatGPT, a gente deveria encarar isso como uma ameaça ou uma oportunidade? Então, uma baita oportunidade, não só para o Mr. Turing, mas para as empresas, para os entusiastas da inovação e para as pessoas que não entendem nada de tecnologia, inclusive. Por quê? O que a gente tem que entender é que ChatGPT trouxe um produto final acessível, inclusive, para o usuário final, né? E isso, geralmente, nos últimos desenvolvimentos da IA, você ainda tinha que pegar aquilo, transformar num produto, e ChatGPT é um demonstrável muito forte para o usuário que não entende nada de tecnologia, não entende nada de IA, inclusive. E o mais interessante é que mostra o potencial da inteligência artificial no aspecto conversacional, no diálogo por texto, nas soluções que consomem texto, né? Porque hoje o texto é uma informação não estruturada, extremamente complexa da máquina entender, e dentro das empresas, dentro dos processos que as empresas têm, voa texto para todo lado, não é mesmo, gente? Toda hora, toda hora. Só que geralmente são os processos menos otimizados da empresa. Por quê? Porque é muito difícil estruturar essa informação, né? Então, quando a gente fala de produto de tecnologia, eu entendo que soluções como do Alan, da Mr. Turing, o ChatGPT, ele precisa do insumo, que é o texto, que é uma informação fraca, sobre a ótica estrutural, ela não é estruturada, e a tecnologia ela não vai entrar na sua sala, andando, sentar na sua mesa e resolver seu problema sozinha. Isso não vai acontecer. Que é o que as pessoas estão esperando do ChatGPT, que é o que as pessoas né? estão esperando. Como que a gente tira o melhor da tecnologia? Com uma estruturação mínima de processo e espetando tecnologia nesse processo. É assim que os problemas são de fato resolvidos, né? E aí, ao longo desses anos, apesar dos grandes avanços da IA, sempre tem a fricção ou aquela antipatia da gente fazer o desenvolvimento do produto, a adequação do produto do seu processo, de fazer a implantação e de fazer a adesão. Nós, seres humanos, somos extremamente reticentes contra coisas novas. Nós somos esse software aqui que, não, sabe, já dá aquela preguiça de aprender, vou ter que gastar tempo, né? E quando a gente fala de processos dentro das empresas, isso acontece. Não adianta a gente negar que, né, acontece todo dia, inclusive. Sim. E eu mesmo
honestamente, eu olho o aplicativo ali, mas aí eu tenho que aprender, né? Isso é natural. É normal do ser humano. Aprender a usar, aí você tem aquela barreira de adesão. O ChatGPT, ele demonstra o potencial que a gente tem para otimizar processos que tem texto como uma informação base, né? Entendi. Então, isso vai, inclusive, educar e evangelizar o mercado em escala global para mostrar o quanto a gente pode parar de fazer tarefas estúpidas, repetitivas, e colocar a máquina para nos ajudar a fazer isso. Que é o que a revolução, essa quarta revolução que a gente passou e vem passando, né, Anderson, ela traz essa oportunidade para o ser humano, né? Tirar aquilo que a gente fazia como um robô, né, e deixar isso para uma máquina fazer, né? E a gente usar a cognição, a criação, a predição, que é característica do ser humano, né? É o que a gente deixa de fazer em muitas das tarefas que a gente tem dentro das empresas. Isso é muito interessante e até agradeço por você trazer, porque é uma coisa que a gente sempre repete aqui no canal, que é uma coisa muito legal. Agora, Marcão, com o professor dando uma deixa dessa, né? Falando que para nós é uma excelente oportunidade, que é o que a gente também entende olhando a tecnologia do ChatGPT, porque a gente também usa processamento de linguagem, tá dentro do nosso core. A gente pode pegar ali o começo do que o Anderson falou. Cara, a gente de fato organiza o processo das empresas com a nossa plataforma. Você concorda comigo, Marcão? Isso. Nascemos para isso desde quando não existia esse conceito do que era ChatGPT e esses modelos gigantes, né? A gente estava mais na unha realmente tentando resolver com as limitações da tecnologia. Então, de fato, quando o ChatGPT saiu, na madrugada que ele saiu, fui dormir 3 horas da manhã, porque eu realmente achei muito impressionante a capacidade de entendimento e tudo mais. E na hora deu para entender, beleza, funciona muito bem, tem um monte de limitação que todo mundo conhece, e com certeza ele pode ser usado como mais uma ferramenta dentro do Alan para trazer valor, e não como a solução perfeita de que vai resolver todos os problemas que a gente tem hoje, né? Se eu plugar ChatGPT no Alan, não vai resolver exclusivamente todos os problemas que a gente tenta tratar. Então, de fato, é um baita de uma ferramenta extremamente poderosa, e com certeza as próximas versões vão ser mais ainda, né? Mais ainda, né? Qual que é o limite disso? Que eu acho que a gente pode até depois tentar dar uma discutida aqui até onde isso vai. Mas, de fato, é impressionante. Eu acho que conseguir extrair o valor disso de maneira que você entregue um resultado usando os dados da empresa e não aquilo que foi pré-treinado no modelo é o segredo da coisa, é o que a gente está construindo aqui internamente já realmente. E é o que os nossos clientes usufruem hoje dentro da nossa plataforma, né, Marco? É de fato fazer o processamento das informações documentais, vídeos e dados da empresa dentro de algo específico para ela, nada internet, né? A gente não está fazendo... É uma coisa específica em company para as empresas, fazer essa organização de dados não estruturados, né, dentro da plataforma do Alan. E agora com o ChatGPT, ter o conversacional muito mais amigável, né? Muito mais bacana para que as pessoas encontrem o que o Alan estruturou, contextualizou e processou. Você concorda comigo? Isso aí. Sensacional. Anderson, você conhece a Mr. Turing desde o nascimento, né? Então, é sempre uma honra trazer você para conversar um pouquinho com a gente, porque você também conhece a evolução que a gente vem fazendo ali dentro da nossa plataforma, né? Então, a gente pode aqui, só para terminar, antes de eu entrar no que o Marco chamou aqui para nós, o que você acha que as empresas, né, em si só, olhando o ChatGPT, como é que elas deveriam olhar para Mr. Turing? Como uma oportunidade, né, de solução, porque por mais que o ChatGPT seja lindo e maravilhoso, são soluções que pensam em escala global. E mesmo a maior das empresas aqui no Brasil não é um mercado relevante para empresas daquele tamanho, né? Sim. E com abrangência muito grande também. Quando a gente vai fazer implantação e adesão, você fica numa guerra de forças, né, sobre quem cede o processo para quem. Exatamente. Então, tem inclusive alguns casos aí de multinacionais de ERP muito famosas
que mesmo para empresas grandes, eles chegam lá e falam assim, ou você faz do meu jeito ou eu não faço para você. Né? E no mundo de hoje isso é incrível ainda, né, Anderson? Sim, sim. Mas é que são empresas globais, eles realmente conseguem se impor, né? Mas, mesmo empresas que em tese são iguais, elas têm processos diferentes, né? Senão, todos os produtos seriam de uma única empresa. Você sempre tem customizações e adaptações para determinados clientes, porque são processos distintos, né? Eu mesmo já convivi com empresas que, em tese, vendem a mesma coisa, mas que tinham processos diferentes para fazer a mesma coisa. Tá. Então, quando a gente entra, né, para o dia a dia, você tem essa fricção de o quanto o produto ele é customizável. E para isso que as startups, inclusive, surgem para ocupar lacunas, né, que por elas serem mais flexíveis. Ah, mas não é o mesmo produto? Uma startup não tem um produto? Sim, mas na implantação e na adesão você sempre tem algumas pedras para tirar do caminho. É impossível fugir disso, né? Então, eu entendo que essa é a grande oportunidade, né, que as empresas podem visualizar na Mr. Tour. Sensacional, sensacional. Para quem está no canal, para quem segue a gente aqui, não teria pessoa melhor para falar isso, né, Marcão? Porque se fosse o Marcão e eu aqui, olha os caras, lá vem eles aqui querendo vender o peixe. Pô, a gente tá falando do Anderson, né? Fala aí, Marcão. Sim, sim. E é realmente um ponto muito importante, né? Às vezes você olha a tecnologia, parece mágico, mas existe um esforço para você conseguir tirar o valor daquilo dentro da sua empresa. Você vai ter que ter um trabalho, não adianta. Obviamente, o nosso objetivo como construtor do Alan é facilitar ao máximo esse processo, mas também não tem milagre. Assim como a IA não resolve sozinha, também não tem o que fazer. O processo precisa ser mudado, entender o ganho que isso vai dar ao longo prazo. Então, acho que é um ponto muito importante mesmo. Sensacional. Então, pegando o gancho, Marcão, do que você falou na sua primeira fala aqui no nosso vídeo de hoje, Anderson, o que a gente pode esperar dessa febre, né, desse chat GPT, e aonde, na mesma pergunta, aonde a escalabilidade da Mr. Turing pode acompanhar essa evolução da técnica, né, dessa tecnologia que tá até médico falando nisso, o cara não entende nada de tecnologia, mas tá falando de chat GPT, né? Perfeito. É preciso que as pessoas entendam o seguinte: a ciência, ela primeiro tenta resolver os problemas sem se preocupar com os custos, com as restrições. Sim. E é normal, porque já são problemas difíceis que ninguém resolveu antes. Se você colocar a restrição, é que não vai resolver mesmo, né? Você então, para antes de começar a fazer, né? Exato. Então, assim, é preciso entender que começa assim mesmo. Hoje o chat GPT roda num cluster gigante só para fazer inferência, que é o uso do usuário, né? Gasta lá, né? Vi contas na internet não oficiais que estão torrando $100 mil por dia só para deixar as pessoas usarem, só para manter os computadores que rodam aquele monstro gigante ligado, né? E aí, nossa, que absurdo! Ninguém vai fazer um trem desse, tão grande, tão pesado. Sim, olha, mas esse é o caminho natural mesmo. E vou citar o que aconteceu no campo da visão computacional 10 anos atrás, né? Um pouco mais de 10 anos. Quando criaram a primeira rede neural que causou uma grande disrupção na área de visão computacional, que é a área hoje que viabilizou os veículos autônomos, por exemplo, viabilizou as soluções de segurança que monitoram o comportamento suspeito, uma série de produtos aí, houve também essa crítica. Nossa, o cara usou 8 GPUs para treinar uma rede neural, que absurdo, ninguém tem isso. Hoje, você faz, não só tem as 8 GPUs muito mais baratas, acessíveis, mas você nem precisa das 8, você precisa de uma. Tá? Então, primeiro você ataca e mostra que dá para fazer, dá para resolver. Depois vem a fase das otimizações, em que você coloca mais restrições do tipo, vamos tentar fazer isso, só que agora mais otimizado, consumindo menos recursos. Esse é o ciclo natural das coisas, tá? Não vai nascer uma coisa forte, disruptiva, já pronta e acessível. Não funciona assim, né? Então, é o ciclo natural, e o que a gente vai ver nos próximos anos
são como fazer o ChatGPT com menos recursos, talvez ainda muito alto para alguns, mas com menos, né? Mais rápido e mais acessível, porque tem uma diferença enorme quando você está tentando responder a pergunta assim, dá para fazer? Dá para fazer. Vamos fazer? Vamos fazer que é o difícil, né? Mas o responder a primeira pergunta, se dá para fazer, é muito mais difícil, né? E para isso que existe a ciência. Agora vai vir um monte de gente dizendo assim, dá para fazer, gente. Vamos atrás, né? Entendeu? E vai começar a ter coisas muito mais customizadas, mais adaptadas, mais otimizadas e mais acessíveis nos próximos anos, tá? Porque cito a própria questão dos chatbots mais burrinhos que estava tendo por aí. Em 2017, nem chatbot burrinho a gente conseguiu fazer. Aí começou a ter aqueles que pelo menos entendem algumas intenções, que respondem algumas coisas, não são tão assertivos, mas já ajuda as empresas a atacar vários processos repetitivos, né? E isso foi se popularizando, hoje qualquer um consegue fazer. Qualquer um não, sim, uma boa quantidade. Uma boa quantidade consegue fazer, né? De startups, de empresas, centros de pesquisa, etc, né? Então, é o ciclo natural das coisas, e aí a gente vai ver isso daqui 3 anos, assim, tem ChatGPT? Tem umas 30 empresas que conseguem fazer, entendeu? Não é tão acessível, mas já é acessível. Legal. Legal, sensacional. E a gente vai escalar em conjunto com tudo que acontecer. Você concorda comigo, Anderson? Com certeza. Por quê? Porque isso mostra para as empresas que elas têm que fazer a parte dela também, né? Show. Que ela tem que aprimorar, amadurecer os processos, ter processos mais orientados a dados, porque o ChatGPT, de novo, não vai entrar andando com 2 pernas, sentar na sua cadeira e resolver seu problema. Não vai funcionar assim. Mas dá uma percepção para todos nós as possibilidades que isso abre. Isso vai fazer com que a gente visualize o resultado final e crie ânimo e coragem para criar as condições para isso. Perfeito. E aí, acho que toda solução ou todo produto que se pretende a consumir dados textuais e que busca oferecer soluções a partir de documentos, de diálogos, vai pegar carona nessa onda. Marcão, é só a gente ligar o engate no ChatGPT agora e pegar aí e mostrar pra galera que sem a gente vai ficar muito difícil de fazer alguma coisa, certo, Marcão? Exatamente, porque Porque assim, beleza, o modelo é muito bom, a gente já discutiu muito sobre isso hoje, mas o ponto é, como que faz para você controlar bem todas as limitações que existem? Porque apesar de ser muito bom, ainda existem limitações que são conhecidas, né? Então, desde o dia que lançou, a gente tem a equipe já debruçada para como que faz para entender, e aí tem o tal do Prompt Engineering, talvez seja até uma nova profissão aí no mercado, que é como você passa as instruções para o modelo. E, inclusive, existem artigos científicos mostrando que existem estratégias específicas para você construir um bom prompt, enfim. Então, ainda assim, né, não dá para você engatar no ChatGPT e sair andando. De fato, ter uma empresa como a Mr. Turing no meio do caminho ali faz muita diferença, porque de fato ainda existe toda uma complexidade, além daquela do chat que a gente viu e todo mundo conseguiu usar de maneira muito fácil, né? A realidade é sempre um pouco mais dura, então com certeza a gente vai conseguir ajudar as empresas nesse sentido. E então a gente pode falar para a galera que para os próximos capítulos, para variar, a Mr. Turing vai vir com alguma coisa relacionada a chat, certo, Marcão? Perfeito, já tá cheirando no forno já tá no forno, já tá com cheiro. Eu posso falar que o Anderson já deve estar sentindo o cheiro lá de Goiás, tá ou não tá, Anderson? Com certeza, eu acho que é uma grande oportunidade e todos vão ganhar com isso. Sensacional. Então, para a gente passar a consideração final aqui, Anderson, a gente sempre passa, né, uma mensagem para quem nos assiste e tudo mais, né? E óbvio, o Marcão depois vai pedir para todo mundo dar um like, né, fazer um comentário. Mas, Anderson, eu queria que você passasse para a galera aqui a mensagem, né? O que aguardar, né? O que a gente pode esperar aqui? Eu acho que a gente vai ver uma proliferação de soluções que utilizam
conversacional homem-máquina, tá? E, inclusive máquina-máquina, que é um aspecto que poucos conhecem. E a gente vai começar a ver muitos produtos derivados a partir disso, muitas empresas utilizando e otimizando seus processos, e é uma nova onda que começa, né? E eu acho que todos vão ganhar, porque historicamente a história nos mostra que as ferramentas elas aumentam nossa produtividade, aumentam a nossa satisfação e melhoram nossos produtos, ponto. E a gente vai conseguir atacar um dos grandes gargalos que ainda faltava, que era trabalhar a informação textual em todos os seus aspectos, não só conversacionais. Isso que é o grande ponto da era que se inicia, tá? E apesar de estar muito presente, a nossa vida, o back-office de uma empresa é documento voando para todo lado. Prolifera, né, cara? Então, só que a gente, de fato, não conseguia ter ferramentas digitais eficientes para lidar com isso. E a gente está começando a era que a gente vai, de fato, lidar com isso. Sensacional. Então, galera, vocês ouviram Anderson Soares como nosso convidado para também, né, não passar batido por esse assunto do momento sobre ChatGPT. Fiquem atentos. Marcão, comentário final para a galera aqui. Clica no like, se inscreve no canal, todo aquele negócio que ajuda enfim, a espalhar a palavra. E é isso, acompanha a gente, com certeza vamos bater muito nessa tecla em relação a esses novos modelos e muitas novidades que estão a caminho. É isso aí. Show de bola. Então, eu sou Marcelo Noronha, bem-vindo ao mundo da Mr. Turing.